Muito bem, sejam bem-vindos ao Family Cast, primeiro episódio. Nós estamos aqui entre duas famílias para contar um pouco sobre a vida real, a vida em família, a vida que é extremamente cansativa, mas é extremamente gratificante. E nós estamos aqui com dois amigos super especiais na casa deles. Se vocês quiserem até ver depois no YouTube esse áudio, vocês vão conseguir ver as nossas imagens também. Então, tchau. Bom, vamos lá. Eu sou Rodrigo Franco Neto, médico, pai, esposo e uma pessoa extremamente com vontade de compartilhar um pouco do que tem acontecido de transformação dentro da minha família. E esse é o objetivo desse podcast, a gente compartilhar histórias, inspirar com histórias e tentar trazer um pouquinho sobre a realidade do dia a dia e também a realidade de mudanças, que elas existem, elas podem acontecer. Agora eu sou pra mim. Então eu sou Romina, sou a esposa do Rodrigo e eu estou aqui para poder acrescentar um pouquinho mais para vocês do que foram as descobertas e os desafios que ainda a gente tem em relação à família. Passou? Eu sou a Luciana, sou mãe do Raul e do Martim, esposa do Semir. Estamos também nessa busca de transformação e queremos também compartilhar com vocês um pouquinho das nossas experiências. Isso aí, eu sou o Semir, marido da Luciana, pai do Raul e do Martim. Nós somos empresários, estamos no ramo da educação também. E envolvidos também no desafio de educar, de ensinar as crianças. Nós estamos aqui também para compartilhar um pouco a nossa experiência, como que a gente faz com os nossos filhos. Isso aí. Muito bom, muito legal. Tudo tanta novidade que a gente tem que esquecer de falar o nome dos nossos filhos. É assim mesmo, é no improviso. Bom, gente, de uma maneira especial, a gente está começando esse primeiro episódio e a gente vai falar muito hoje sobre autoconhecimento e criação de filhos. O que ele impacta, o que ele transforma, realmente se conhecer você mesmo tem importância, né? Tem tanta importância, tanto se fala em autoconhecimento, será que tem relevância na criação de filhos ou dá para tocar do jeito que tá? É isso aí, vamos falar sobre isso hoje. Eu queria saber de vocês um pouco, assim, em poucas palavras ou em uma palavra, definição simples, o que é ser pai, o que é ser mãe? Eu diria que é consciência. É a partir do momento que você toma consciência que muitas coisas começam a fazer sentido. E pelo menos pra mim foi onde começou a acontecer. Foi quando eu me tornei consciente de muitas coisas que eu me senti verdadeiramente mãe de verdade. Muito Já bom. que é pra resumir, né? Que fique tá assim. ótimo, tá ótimo. Para mim, ser pai é algo mágico, né? Que os nossos filhos são os melhores presentes que a gente poderia ganhar de Deus. E como é um presente assim tão valioso, eu acredito que é algo que a gente tem que cuidar com carinho, né? E é isso. É um negócio fantástico, né? Espetacular ser pai. Sempre vem duas palavras quando eu penso em mãe, é amor e é dedicação, né? Que na verdade eles vão aprender o que é uma referência de amar, de amor com a nossa. E a dedicação porque você passa a ser uma pessoa tão importante para eles que você às vezes até esquece de você, né? Exatamente. Então essas duas palavras para mim definem um pouco o que seria ser uma mãe. E pra mim eu falo assim, é o maior desafio da vida de uma pessoa. É desafio porque é o seguinte, quando tá só você sozinho, é só você que toma suas decisões, você não precisa ter, né, o aval de ninguém, pelo menos da adolescência pra frente, você já vai ficando independente, aí você conhece uma pessoa que vai ser seu companheiro, sua companheira. Essa pessoa geralmente
ela tá muito alinhada contigo já. Vocês já estão ali desde o começo do relacionamento construindo sonhos juntos. Então já é um parceiro também de caminhada. Então também não é tão difícil. Agora o filho, ele vem de outro jeito. Ele vem com outras vontades. Daí, assim, surpresinha. de verdade, nem a medicina, nem o casamento, na minha opinião, na minha vida, foram tão desafiadores igual ter um filho. E eu acho que paternidade, maternidade é realmente algo que, assim, se não souber o que está se fazendo, você vai se lascar. E é tão desafiador que você gostou, né? Tem 3. Você gostou, né? De encarar o desafio, né? Assim não é possível. Foi assim. Era pra ter sido 4 quando a gente casou. Aí veio o primeiro, a gente diminuiu pra 3. Aí veio o segundo, a gente diminuiu pra 2. A gente falou, só 2 tá bom. Aí quando veio a Júlia, que veio de surpresa, aí agora parece que destravou. Então vai emplacar os 4. Vamos chegar lá. Eu acho que vai. Não, eu lembro até hoje. Vamos a voltar gente... pro sonho ideal. A gente namorando, um dia o Rodrigo falou assim, eu queria ter 7 filhos. Eu falei, meu pai. Tô vazando. Dá pra ter um time de salão e ainda ter reserva, né? Falei. Pior, né? Mas olha, gente, eu acho assim, a vida nossa, se a gente não se der conta das coisas que a gente vai fazendo, das coisas que a gente vai construindo, a gente se perde no meio do caminho e é isso que aconteceu comigo e com a Romina, a gente se perdeu no meio do caminho e ao mesmo tempo vai trazendo um monte de frustrações, acúmulos de situações que esse não planejamento causa. Vai criando, eu acho que, barreiras, né? No que a criação, o desenvolvimento da gente e deles. E era uma preocupação desde antes do Daniel nascer, como que a gente ia educar. A gente encheu a nossa casa de livros, a gente leu, e a gente lê e esquece porque não aplica, né? E os livros estão todos lá, né? E talvez a mesma dica que a gente está tendo hoje, que hoje está fazendo sentido, a gente já leu há 7 anos atrás. E o segredo da questão do negócio acontecer é realmente isso. O conhecimento, ele não é nada se você não colocar em prática. É conhecimento e ação, conhecimento e ação. E nós vamos entender isso também há pouco tempo, né? Porque a gente, igual você falou, acho que comprar e ler vai resolver as coisas, né? Vamos estar prontos. Não, e na verdade é só o posicionamento mesmo, né? A decisão de fazer acontecer. E isso é um desafio. Disso que você falou, de comprar e ler, nossa, a gente realmente sentia muita dificuldade de pegar um livro e aplicar aquilo. No início do nosso relacionamento, a gente leu livros, lemos sobre relacionamento, lemos sobre casamento, lemos sobre filhos, só que o que acontecia? Pelo menos eu deixava tudo aquilo muito complexo. Falava, então tem que ser assim, 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 assim. Parecia que não estava na realidade que você estava vivendo, né? Que era uma coisa... E assim, na minha cabeça eu até gostava da ideia, mas na prática ficava moroso, ficava assim, um negócio pesado de se construir, até que agora, o que a gente entendeu? Que tipo, os mantras, as frases curtas, elas têm muito mais efeito. Fazem muito mais sentido. Tanto para mim, quanto para os filhos. Tipo, uma frase que a gente fala assim, que eu realmente começou em mim, essa transformação, sobre a gratidão. Eu era uma pessoa muito, muito, muito assim, frustrada, desanimada com as coisas da vida e tal, e eu percebi que trabalhando a gratidão, esses sentimentos eles vão passando. Quando eu transmiti isso para o Dani, para os meus filhos, a gratidão, ela começou eu via que não fazia sentido para eles. Eu falo, o que vocês têm para agradecer hoje? Nada. Eles, nada. Não sei, não tem nada. E aí a gente foi até que eu entendi assim, poxa, agradecer é lembrar. Quem lembra, agradece. Quem não lembra das coisas que aconteceu com ele, não tem o que agradecer. Aí eu percebi que, tipo assim, as coisas que a gente fazia com eles eram coisas sem significado.
a gente vivia situações materiais, dava um brinquedo, dava um presente, eles tinham a capacidade de esquecer o que ganharam ontem. Na mesma semana. Na mesma ontem. semana. E não desenvolviam a gratidão. Quando o Dani percebeu que, quando eu, assim, né, batendo essa tecla, tipo, agradecer é lembrar, filho, agradecer é lembrar. Aí eles começaram a falar assim, a exercitar isso. E hoje eles estão muito melhor. Isso melhorou a frustração que eles tinham com as coisas do dia a dia deles. Nossa, Aí tipo, demais. a gente nunca faz nada legal, a gente nunca ganha, a gente nunca, né? Nunca. Por quê? Porque não lembrava, porque não estava sendo significativo, né? E agora isso se tornou meio que uma E regra, às vezes né? E virou pequenas uma mantra. coisas, né? Pequenas coisas a gente torna já algo, igual você comentou, né? Igual o vídeo, Igual se o vocês vídeo. quiserem ver, tá lá no YouTube sobre Isso. Celebrar. celebração. Celebrar os grandes pequenos momentos da vida. Que tem significados inesquecíveis, né? Na vida deles. E eu também acredito nisso. E nesse nosso processo nós começamos a entender isso também, né? Às vezes o presentear não está só no material, né? A gente trabalhou muito isso. Às vezes é um momento junto, um passeio junto, né? Um filme junto, né? A gente trabalhou muito isso com ele. O que nós vamos fazer de legal hoje? Nós vamos ir pro Mac? Não, hoje nós vamos assistir um filme, né? E fazer daquele momento algo especial, algo em família. Então são essas coisas realmente que começaram a fazer sentido muito. Nossa. E a gente começa a perceber que eles esperam aquilo e eles querem repetir, eles querem fazer de novo, né? O Raul sempre fala, vamos assistir um filme em família? Vamos. Às vezes é muito mais importante para ele do que se a gente, né, presenteasse, comprasse algo. Então a gente começa a ver que dá certo, que é esse o caminho e que eles começam a entender, né? Começam Isso é a muito valorizar legal, né? isso também. Isso é sensacional. Mas, Lu e Semira, assim, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Faça. Vocês, né, você é psicóloga, Sim. pedagoga também, dá pra dizer? Não, ainda não. Ainda não. E assim, vocês têm uma escola, né, trabalham nesse mercado de educação, né, formal mesmo, com crianças, e mesmo assim, para vocês, dentro de casa, né, mesmo tendo e trabalhando já antes de ter os filhos, foi um desafio para vocês, foi assim, vocês tiveram diversos problemas até encontrar o caminho. O que vocês me dizem disso? Caramba, é igual você falou, Rodrigo, é um desafio, porque a gente sabe o que precisa ser feito, a gente sabe qual é o caminho. Eu muitas vezes me peguei nessa luta interna, porque eu aconselho pais, né? Eu digo a eles qual é o melhor caminho, o que deve ser feito, ajudo eles a encontrar. Só que dentro da minha casa, na minha vida, com os meus filhos, a gente percebe o desafio, né? Então, mas assim, o que realmente fez todo sentido foi quando nós paramos, né? E fomos olhar para nós. Então, nós vimos que não era ele, que não era eles, né? Que não eram eles. O problema não estava ali, estava com a gente. Então, por isso que eu disse consciência. Essa palavra, para mim, ela é muito importante. Porque foi a partir do momento que eu tomei consciência que eu pude trazer a transformação dos meus filhos. Então, primeiro começou comigo e depois com eles, né? Então, eu acho que... O maior desafio é esse, a gente é uma luta interna, né? E o desafio mesmo é controlar as nossas emoções, né? Pra gente não agir de acordo com as nossas emoções, que é o que acontece, de repente a gente, né, chega em casa, tá um pouquinho estressado e tal, e aí você deixa de dar um abraço no filho, entendeu? Você deixa de estar com um monte de preocupação, ele vem falar alguma coisa, você já dá uma bronca. Então é isso, é a hora que chega em casa, é aquele momento, ele perceber que você chegou, abraçar, beijar. E se ele fez uma cagada ali, né, fez alguma coisa errada, Nossa, você respirar, né, explicar e não punir ele imediatamente, que a vontade né, pelo menos, né, comigo acontece isso, a vontade de repente já é uma punição, um castigo, uma coisa, mas não, é conversar, explicar o caminho,
E ter calma, né? E agir da melhor forma, né? Porque Na cirurgia é assim. é. A gente entra numa barriga feia, assim, intestino grudado, tudo, Tudo lascado. feio, assim, tudo lascado lá dentro. Se você vai rápido, você se lasca mais ainda. É com muita paciência, é soltando, vendo o que tem, qual que é o tecido que está grudado, separar bem no meio direitinho para dividir, né, para não acabar rasgando um tecido ou outro. Então, você me falou isso agora, eu lembrei da cirurgia que eu fiz ontem. Que É uma muita relação, calma. é cirúrgico, né? É igual você falando, é a mesma coisa educação com o filho. Você tem que exatamente. acertar E o ponto, senão... isso é independente de como está o seu dia, é independente dos seus problemas, é Exatamente. independente se eu tô bem ou se eu não estou bem. Estão com frio? Então pausa. Ó, gente, as crianças estão aqui do nosso lado, isso é vida real. Então, A vida como ela é, a vida como ela é. Nós estamos aqui, são o quê? 11 horas da noite já? Já. 11 horas. Então, As crianças estão ali, estão até... as crianças estão ali Calminhas, né? assistindo um videozinho, a gente está aqui gravando. E o pequeno dormindo. dormindo. Tem mais 2 dormindo. Uma menininha bebezinha e o Martim. Então, em questão essa que você perguntou para Lu, amor, eu quando tive o Daniel, que foi o mais velho, né, não sentia tanto essa pressão de você ter que acertar, você sabia que tinha que acertar. E igual que agora, esse último mês, né, eu sendo pediatra, a mãe falou assim, tá, e como que é na sua casa, né? Deve ser tudo perfeito, né? Não usa chupeta, deve dormir na hora certa, come o que você quer, não é, né? Por quê? Porque cada um vem com uma identidade, uma forma diferente, né? E o difícil é você saber aplicar aquilo que você conhece. Porque quando a gente olha de fora, quando você está aconselhando uma família na escola, eu no consultório, você está olhando a situação do lado de fora. É bem mais fácil você entender onde que está o ponto a ser modificado, né? O que a criança está precisando. Você para e senta para pensar qual que é o contexto, o que a criança está sentindo, o que a mãe está sentindo. E na correria a gente esquece de a gente fazer isso em casa, né? De parar e falar, calma, ele está chorando, se jogando no chão por quê? Eu prestei atenção, ele está querendo chamar a atenção. O que ele quer dizer com isso? Eu estou dedicado, o que ele quer, né? E quando a gente está no consultório ouvindo, a gente consegue entender mais fácil, né? Então, realmente, um desafio. E a questão de autoconhecimento é muito importante, porque se você não sabe como que você reage, você não vai ter o controle da situação. E ele precisa aprender. Então, a gente que está no controle tem que saber como se comportar para ensinar ele a melhor forma de administrar essa situação, né? Sim. Então, pelo jeito, autoconhecimento é autocontrole. Sim. Caramba, hein? E é o grande ponto de partida para quem quer a transformação, né? Para quem quer a mudança, tem que se conhecer, saber quem é. Eu acho muito interessante, assim, e isso, assim, eu não vi só contigo. A gente tem uma colega que ela é psiquiatra infantil e também, nossa, alguns relatos, assim, que ela mesma publicou no Facebook, muito interessantes, assim, da dificuldade que ela tem. Eu particularmente, assim, vejo que não se conhecer é um problema. E às vezes, assim, conhecer, assim, o que as coisas vão acontecer em cada etapa dos filhos, conhecer demais, e você criar uma alta expectativa em relação àquilo e querer ajustar nos mínimos detalhes as coisas, também é um problema. Porque a gente começa, né, a pirar. Você fala, meu Deus, mas isso precisava estar assim. E você começa a ir de lá e de cá e de cá e não consegue, né? Porque simplesmente o que eu tenho visto, assim... A gente que cria aumenta o conflito. A gente consegue controlar o nosso desejo, a nossa vontade. Né? Mas assim, a vontade do Daniel, se eu chego agora, né, a gente chegar agora ali,
desligar aquele videozinho, eles vão chiar. Eles vão, oh papai, Como assim? e tal. Mas se a gente prepara o caminho deles, fala, filho, daqui 10 minutos a gente vai embora, tal. Vai precisar Isso é um negócio assim, Isso. tipo, parece bobo, mas a faz gente todo não sentido. faz todas as vezes. Eles estão no parquinho brincando. Se avisar eles que, né, alguns minutos depois, isso faz toda a diferença. Então, isso faz parte de conhecer o contexto. E já que a gente, né, já entrou então no tema do autoconhecimento e tudo mais, o que para cada um de nós aqui, assim, o que na visão de vocês foi o que vocês conheceram, falaram assim, eu gostei muito de você falar de tomar consciência, Lu, porque eu li um livro esse ano que falava muito sobre a alienação, que nós somos pessoas alienadas. Quando a gente toma consciência é como se fosse assim, a gente sai dessa alienação e fala, é uma atitude de coragem. Sim. É uma atitude de coragem e é uma atitude onde a gente também desce daquele degrau do orgulho, eu acho. Porque você fala assim, né, tipo, poxa, eu sou psicóloga, eu sei o que eu estou fazendo. Então, tipo, do eu sei para falar, eu não sei nada. Eu não sei nada, eu tenho que buscar um conhecimento. Eu preciso de ajuda, né? É muita bem humildade, isso, é muita humildade. A gente tem que ser humilde para isso. Exatamente. E faz parte do processo. Todos vão passar por isso. Alguns com mais facilidade, outros com muito mais dificuldade. Mas não tem como a gente aprender sem ter que passar, né, por um... Tá bom, eu não sei nada. Então, E eu preciso começar do zero, É. exatamente. então, assim... Mas, assim, na vida de cada um de vocês, assim, o que foi muito importante? Nós, por exemplo, eu e a Romina, faz aí 1 ano nesse processo de autoconhecimento, de mudança de condutas dentro da nossa casa, muitas delas assim surtindo muito efeito, mas o que foi assim uma das coisas mais importantes que você, Semir, você, Lu, sentiram que assim quando fez isso, tomou consciência disso, isso sim girou a chave dentro da criação dos filhos de vocês? Para mim, a questão da consciência, ela está muito ligada com a autorresponsabilidade. Então, quando a nossa chave virou, foi por decidir não viver mais da mesma maneira que nós estávamos vivendo, repetindo os mesmos erros, continuando com vícios emocionais. Então, nós decidimos mudar a rota, né? Dar um novo sentido para nossa vida. Pode falar um dos vícios emocionais? Só se vocês quiserem. Procrastinação, Legal. a falta de gratidão, o negativismo, vitimização. Vitimização, esse é demais. Então, por isso que a autorresponsabilidade, quando a gente tomou consciência disso tudo e aplicou a autorresponsabilidade na nossa vida, transformou. Porque aí a gente para de colocar culpas em Terceirizar, outras pessoas. Exato. Porque eu vivi isso, então não vai, né? Fantástico. Então isso, nossa, para nós foi a grande virada. Então eu falo muito disso, de autorresponsabilidade. Quem tem a consciência e aplica a autorresponsabilidade, porque aí a gente começa a viver realmente uma nova vida, né? E ninguém mais é culpado, a gente para de se vitimizar. Então sou eu, se eu tô assim hoje, a se única justificar. responsável sou eu. E se eu quero algo diferente, só eu posso fazer. Né? Então não vai ser o Semir, não vai ser os meus filhos, vai partir de mim. E aí a consequência, né? Então quando eu comecei a viver isso, automaticamente tudo ao redor vai, né? Né, amor? E o Semir, a sua visão? O que pegou pra mim mesmo foi que eu achava que eu fazia o certo, né? Porque você Porque eu viveu eu aprendi, isso, né? Você aprendeu. Eu aprendi com meus pais, né? E achava que era o certo de fazer aquilo ali, conforme eu vivia em casa, né? E eu estava repetindo isso, né? Repetindo. E aí eu comecei a entender que não era uma regra aquilo ali, né? E que
me fez bem muitas coisas, mas aí eu procurei mudar o que me fez mal. O que te fez mal. E o que eu estava fazendo de mal pro meu filho, para não repetir com meus Que filhos. massa, hein? Então aí que pegou. Só que a gente entra num automático, né, do dia a dia e tal, e isso já tá tão forte na nossa mente, que é aí que é a luta, né? Para você não repetir aquele erro que você, né, que é muito rápido, né? O pensamento já vem, você já vai e age. É aquilo. Então o que pegou foi isso, eu entender que não é o jeito certo. Existe um jeito melhor de ser, né? Então vamos testar, vamos fazer. E foi isso é o que pegou mesmo, né? Que pra mim, né? Não que, um exemplo, meus pais fizeram 100% errado, entendeu? Não, mas eu com pego os certeza. pontos, isso aqui não foi legal, então não vou fazer. E a gente quebrar o ciclo, Isso. entende? A gente quebrar aquele ciclo da repetição, né? Então, é o que eles aprenderam e eles né? E é o que eles ensinaram, mas parou aqui. Não é porque, né? E assim, eles fizeram o melhor que eles O podiam melhor. com os recursos que eles tinham. É o que O a gente melhor, é o que a gente tá fazendo. exatamente. Exatamente. E que isso continue, que eles melhorem. Eles Conhecer melhorem. cada vez mais, né? Exatamente. O conhecimento que cada um tinha, Exatamente, né? a No realidade tempo, que na cada um realidade. tinha, então é exatamente isso. Eu Então, acho por isso que não fantástico. existe, né, não existe culpado, né? Então a gente assume isso e tá tudo certo, e vamos ressignificar e vamos... Mas E você a sabe gente, né, continuando, a gente acaba dando exemplos porque o exemplo é o resultado, né? E aí um exemplo que nem na minha família, né? Eu não tive muito esse afeto, esse negócio de amor, abraço e beijo, não tive muito, entendeu? E hoje, que nem o Raul tá ali assistindo, mas ele daqui a pouco, por exemplo, dá um estalo nele, ele vem aqui, eu te amo, pai, dá um abraço e do nada e volta pra lá, sabe? Então, o resultado tá ali. Entendeu? Coisa que eu não tive, mas eu tô me esforçando e Buscando fazendo. Eu amo ele, mas eu tô demonstrando isso É isso. pra ele, né? Porque meus pais me amavam demais, me amam ainda, né? Só que faltava um pouquinho mais, tudo bem? Então vou fazer. E é assim que acontece, do nada, às vezes ele chega, né, mano? Do nada. Pode estar no meio do restaurante, em qualquer lugar, família, amigo, ele vem aqui, dá um beijo, né? Pai, te amo. Dá um beijo e vai, e volta. Assim, Que sabe? incrível, hein? Né? Isso aí é demais. Pensar nessas mudanças, assim, às vezes, talvez, né, tipo, cada um tá num momento da vida, né? E talvez você que tá escutando tá num momento muito difícil. E quando você escuta essas palavras, assim, parece que é impossível acontecer essas coisas, porque é muito distante da realidade de muitas pessoas. Mas isso é possível. E isso, assim, não tá muito... a mudança, ela é gradual, mas ela não tá muito... Porque, assim, ela é gradual porque a gente demora a cair a ficha, né? Quando ela cai, você fala, nossa, como que eu não entendia antes, né? Mas até O que cair... eu tava fazendo? Por que eu demorei tanto Até tempo, cair, né? você se embanana, você se embola, você parece que não vai, não engrena. Parece que você tá naquele carro lá que tá afogando o tempo todo e não liga e você não caminha, não adianta. Mas ela é possível, essa vida é possível. E assim, eu achei uma coisa muito massa, assim. Nós pais temos um problema muito mais sério do que as mulheres, né? Os homens em si. A dificuldade de reconhecer que nós estamos errados. É o orgulho, a Nossa, arrogância. isso é uma coisa muito difícil no homem, muito, muito, muito difícil. Eu acho que você falou aí um ponto assim, eu achei que eu estava certo e vi que não. E o que foi que aconteceu comigo também. Mas se homens assim reconhecessem muito mais antes, isso daí, quantas famílias não seriam, né, destruídas, prevenidas de serem destruídas? Até porque o homem acaba sendo a autoridade da casa, né? Então, se o cara não reconhecer, ele vai levando essa vida e vai trazendo a família, vai trazendo a esposa e vai acabando com tudo. Vai acabando com Entendeu? tudo. Agora, se o homem da casa, né, Mas é a consciência. não reconhecer, não sentar. Porque às vezes nesse papel que eles são colocados, né? Eu tenho que ser autoridade, eu tenho que ser autoridade. Eles Eles têm precisam que me me respeitar, obedecer, né? respeitar. É onde
não acaba tendo essa... Não dá tempo de tomar consciência. Mas é possível existir o respeito, né? É Claro. possível existir a obediência, tudo. Claro. Só que aí é mudar a forma de comunicar. É mudar o jeito. Comunicação. Fantástico. É isso aí. Fantástico. E você, Linda? Então, em casa, a busca começou pelo Rodrigo, né? Eu acho que eu sempre idealizei muito também. Eu queria ter uma coisa diferente, mas eu acho que estava esperando que alguma coisa milagrosa acontecesse. Que descesse do céu. E não, realmente, assim, porque desde antes da gente casar, namoro, era como que a gente já idealizava um dia perfeito, como que ia ser criança, como que a gente ia educar, o que queria passar para eles, né? E eu acho que na correria da vida a gente se deixa levar e espera realmente que aconteça alguma coisa. Ah, não, ele vai crescer, vai melhorar, vai, né? E na verdade isso não acontece, vai acontecer só quando a gente mudar e decidir fazer. Sim. E é isso que eu tenho entendido nessa busca toda que o Rodrigo teve, principalmente esse ano de 2020 que passou, né? De querer melhorar, de querer, né, encontrar qual que era, né, o caminho certo, onde que estava a falha, né? E aí que a gente descobriu que a falha estava em nós mesmos, né? Que o problema era que a gente não estava tendo essa consciência mesmo e de falar, não, então eu vou ser o protagonista, né? A gente achava, para começar a fazer. E pequenos detalhes, pequenas ações, a gente já vê que tem resultados. A gente não tem todo o caminho ganho, não. A gente está começando. Esse Mas é o começo isso, da caminhada. Né? Mas o que a gente vê é que a gente não pode desistir. O tempo inteiro a gente se autodisciplinando. E em né? pequenas coisas, né? Em pequenas ações, pequenas atitudes. Tô lembrando aqui também que nós temos trabalhado algumas coisas com o Raul, né, que é o mais velho, o Martim tem 1 ano só. E aí, aquele lance que você falou assim pra ele, filho, você vai ficar doente, alguma coisa assim essa semana, né? Porque aí, a gente tem trabalhado muito com ele a questão da comunicação. Tudo que você comunica, acontece. Então, por isso que nós só vamos comunicar coisas boas, nada de negativismo, nada. Aqui não tem televisão, não tem noticiário, não tem notícia O ruim. negócio do mentalizar que a gente Do estava falando. mentalizar, né? Então Ó, a gente que legal verbalizar. que ele falou. E aí, eu não sei exatamente qual foi a situação, ele estava começando uma gripe, né? E eu já estava percebendo que ele já estava mais rouco e tal. E aí ele foi sair, acho que sem camisa ou sem chinelo, alguma coisa assim. A tia tá contando uma coisa pra eles aqui que aconteceu essa semana. Que você foi sair de casa e a mamãe falou assim pra você, Raul, você vai ficar doente. O que você falou pra mamãe? Você lembra? Você lembra? Que aí o Raul olhou pra mim e falou assim, mamãe, é só você falar que eu não vou ficar doente, que eu não vou ficar. É só você pensar que eu não vou ficar, que eu não vou ficar. Não foi assim? Então ele tava me ensinando a ser positiva, né? Mãe, o que é isso? É só você, né, acreditar que vai dar tudo certo, né? Então assim, aí o Semir chegou e aí eu contei pra ele. Então são essas pequenas ações, né? Que aí a gente vê realmente que nós estamos no caminho certo. Foi nós que ensinamos ele, né? E ele tava agora me relembrando, né? Teve o lance da vizinha aqui também, que eles saíram aí e ela tem muito medo, né? E ele já teve muito medo, assim, sabe? A gente trabalhou isso nele. Muito. E aí ela falou, a mãe da vizinha que veio contar pra gente, né? Da menininha, que ela pegou e falou assim, ai, Raul, não sei o que, eu tenho medo. Aí ele falou assim pra ela, não, Alice, não precisa ter medo, Jesus está com você. Acredita. Acredita. Que Tipo assim, sabe? São coisas que a gente fala simples. e outras vezes a gente fala 1, 2 vezes, eles já pegam. Ajuda ele, filho. Assim Pega como copo. se a gente falasse algo negativo, eles já pegariam fácil. E o negativo marca copo, muito mais filho. forte. Aí, ó. Entendeu? Mas depois de você tirar esse negativo, Aí é o mais complicado. difícil. Então, eu tava acompanhando uma Legal, né, pediatra, cara? Essas... Cara, é isso que... que ela dá bastante dicas, sabe? Ela fala assim, você tem que ter usar mantras, ser códigos. Porque, igual que assim, eu já me peguei sendo muito chata em casa.
isso não pode, isso não... A gente também sendo chato e negativo. Porque a gente está sempre olhando a parte ruim do que está acontecendo. Então, às vezes, só uma frase positiva que a gente repete, é aquilo que fica gravado marcando, e aquilo que marca. Né? Então, aí que eu me toquei, que eu precisava mudar. Porque eles estavam sendo também negativos. Esse ponto que você falou é o meu ponto sobre o que no autoconhecimento mais fez diferença para mim. Eu, Rodrigo, como pai, eu percebi que eu estava num ciclo de negativismo muito grande. E aí, quando eu transmitia muita coisa negativa para eles, muita coisa. O mais velho foi o que mais sofreu, coitado. Aí, quando eu entendi, foram 3 momentos. O primeiro momento foi um livro que eu li sobre neurociência de infantil. Ele explica de uma maneira bem didática, bem legal. E ele mostrou assim, uma imagem de neurônios de um bebê recém-nascido e depois as etapas das sinapses cerebrais. Os neurônios, eles não têm braços quando nascem, né? Essas sinapses são construídas a partir das experiências que os nossos filhos vão vivendo. E as primeiras experiências, elas são totalmente emocionais, não são nada racionais, nada. Até eles criarem uma maturidade lá na frente, que aí começa o racional a amadurecer. Então, eu tentava com o Daniel de 2 anos, argumentos lógicos, de raciocínio, assim, eu falava, filho, como é que você não entende? Você tá vendo? Eu sentava ele fazer sermão de meia hora, 30 minutos eu ficava falando para ele, explicando uma coisa, como que eu queria que fosse. Olha o absurdo na minha cabeça. Horrível. E aí eu penso, se são conexões cerebrais, isso vai estar colocando na memória dele muitas coisas. Vai estar colocando experiências de emoções que ele vai estar vivendo. E isso vai marcando a vida dele, transformando a personalidade e o caráter dele. No fim das contas, quem ele vai ser resultado de muito disso. Isso, pum, pra mim foi a primeira coisa. Tá, eu falei, caracas, então o que eu tenho que fazer? Aí foi a busca, o que? E aí quando eu realmente comecei a controlar o meu emocional, que estava realmente totalmente assim, desregulado. Eu não conseguia mais lidar, né? O meu principal problema com os meus filhos sempre foi com a desobediência. Eu não tolerava o mínimo de desobediência, uma exigência assim absurda que nem eu comigo mesmo não tinha, né? Nem meus pais comigo não tinham. Eu, né, a gente queria uma disciplina, uma rotina que a gente não tinha. E foi virando uma bola de neve terrível. Então, quando eu entendi assim, eu preciso controlar o meu emocional. E aí foi isso. Então, a primeira coisa, a consciência de como que se fazem essas ligações cerebrais da criança. Depois, eu controlar eu. E aí a terceira coisa, que para mim foi matadora, assim, proporcionar novas experiências com aquelas que ele tinha tido ruim. Se ele vivia uma experiência, né? Por exemplo, em casa um problema da roupa. Tem uma roupa específica que ele não veste, né? Ele não veste desde os 2 anos de idade. Ele não veste. Então, assim, eu precisava ressignificar aquela experiência para ele. Precisava ter um novo significado. Ele teria um novo significado tendo uma experiência com um lado positivo. Agora não com um lado negativo. Aí agora o meu foco é produzir experiências para as minhas crianças. Produzir novas experiências. Vamos viver isso de uma maneira extremamente diferente. Isso que eu já sei que ficou marcado de uma maneira ruim e negativa nele, agora eu quero que ele viva de novo, só que de uma maneira positiva. Que é uma forma de superar, né? É demais. Quando caiu essa chave para mim, foi o que foi transformando passo a passo as minhas histórias. A gente aprendeu que você pode criar umas crenças, né, na cabeça deles, né, positivas. Então, conforme eu falei agora há pouco, o negativo marca muito mais forte, né? A maioria das pessoas, né, a grande maioria, elas são focadas no negativo, né? Quantas vezes... Mais fácil, pega a dor, né? É mais fácil você lembrar, mas a gente criando positivo, eles vão...
criando Sim, memória. você já deve ter vivenciado situações assim, não sei na escola, né? Talvez até na escola vocês vivenciaram isso. Mas situações assim, onde a gente está num ambiente de lazer, num parquinho com as crianças, ou num parque, né? Igual o World Park lá, de passeio, num restaurante, família, e você vê uma família, uma mãe, assim, descendo a lenha no filho, sabe? Proporcionando de um ambiente que seria prazeroso. Uma carga assim negativa tão intensa em cima daquela criança que assim vai transformar aquele momento talvez para a criança um momento ruim. Lá na frente, na igreja quantas vezes eu já vi isso e também algumas vezes fiz isso. Aconteceu com a gente. Sim, né? Poxa, não sei o que e tal. E a gente coloca uma exigência e depois a gente fica colhendo os resultados disso. Fala, mas o que está acontecendo com essa menina? E não sabe por quê. Qual é o problema dessa criança, né? E parte disso também, eu acho que tem a ver com a gente querer que os outros enxerguem na gente como um exemplo a seguir e se importar com os outros, né? Sempre preocupado, né? Porque no restaurante vira aquela coisa, por quê? Porque vai estar incomodando aquele, porque falou forte, porque derramou um suco, uma coisa que pode acontecer com qualquer criança. E daí a gente cria aquela situação e só piora. Exatamente. E uma coisa que o Samir tem, né? A gente já tem aprendido, já tem ouvido muito e temos tentado colocar isso em prática. Que criança faz criancice, né? Criança... Não é adulto. Exatamente. Então tem coisas que às vezes ali é nosso, entendeu? Mas a gente precisa passar um pouco por cima e permitir. Talvez ir ali com um jeito, depois explicar, mas não adianta a gente querer, né? É igual a situação que aconteceu, né? Agora há pouco, o Martim, de 1 ano, derrubou esse negócio essa aqui. Nossa câmera. Essa câmera aqui, ó, quebrou, né? Em outro momento. Passado, eu ia esculachar ele, né? Sendo que é um bebê, assim, 1 ano, uma criança inocente. Ele puxou porque estava ali. Quem né? deixou foi a mulher. Quem deixou né? foi a gente, entendeu? Então ele faz criancice, brinca e tal. Não entende o que ele fez ali, né? Mas poderia ter. Né? É claro que assim, existe um limite, né? Existe a conversa, existe o diálogo. Mas tem coisas que também, eles precisam viver, que faz parte, uma né? bronca, assim, o limite, né? Você colocar. Ser firme, falar assim, né? Com firmeza, com clareza, mas com amor também. Ao mesmo tempo que você está mostrando ali a sua insatisfação com aquele episódio, igual essa semana, foi engraçado. A gente saiu comer num restaurante ali em Maringá, de 2 andares, em cima é o negócio do restaurante. O que eles fizeram? Uma brilhante ideia, né? O restaurante é em cima e embaixo é a loja. Era pra ter... Começaram a cuspir lá pra baixo, os dois. Cuspir. Não, a gente morre de vergonha. Brincadeira, Aí veio as 2 mulheres, a moça lá embaixo. Falou, olha, tem uma cliente lá embaixo que falou que estão cuspindo em cima dela aqui. Não, falei, nossa, ia ter em dado tempos morte. de coronavírus, ainda esses 2 cuspindo nos outros. Em tempos antigos, mas eu ia levar ele pro banheiro naquela mesma hora. Na mesma hora. Falei, dei o recado, a gente veio, conversamos sobre isso no carro. Desci, pedimos desculpas pra mulher. Aí no carro a gente conversou, em casa finalizamos o assunto, sem trauma, sem crise, sem briga. Ele entendeu do mesmo jeito. E até melhor, porque quando ele entende, né, sendo, né, digamos assim, abusado, né, emocionalmente, é pior. E é tipo assim, tudo é a comunicação. Hoje eu fui dar uma volta com o Martim, nós estávamos ali fora, fui dar uma volta de bicicleta, que tem a cadeirinha, né? E aí eu peguei e falei assim, filho, quer andar de bicicleta? E ele já, né, tem 1 ano e 2 meses, ele já gosta, já foi lá na bicicleta. Aí a Lu falou assim, vou trocar a fralda dele, né? Aí ela pegou ele e já começou a ratear um pouquinho assim, né? Porque ele queria na hora. Aí eu coloquei ele, né, no chão, falei, filho, a mamãe vai trocar a sua fraldinha, você coloca um sapatinho e volta aqui pra gente passear. Ele virou as costas e veio pra dentro de casa. Que idade que ele tem?
Ué, tem 1 ano e 2. Tá vendo que Caiu o foi, celular. né? Tá avisando. Caiu o celular ali. Nossa, caiu o celular. Assim acontecia quando eu Ah, eu filmava ponho lá no essas câmeras consultório. Tô avisando, o negócio foi. Era bem esse celular. 1 ano e 2. 1 ano e ele já 2, te cara. compreendeu. Porque assim. conversamos, né? Calmo, expliquei. Ele tava já irritado porque ele já queria montar na hora, né? Na Sim. bicicleta, né? Foi isso Tanto que é que eu aconteceu. troquei ele, Trocou. ele saiu e foi lá e grudou na bicicleta. Ele Aí começou eu a fazer tava ali essa- fora, ele já chacoalhou a cadeirinha. Ele Tipo, queria... já tô pronto, Já tô pronto, vamos. agora vamos. Foi só comunicar com calma. Então, certinho. isso é algo muito importante aqui, porque você foi, conectou com ele e falou. Isso, olhei no olho e falei, O ó, que, que, filho, o que, que vai. sempre faltou pra mim? Essa conexão. A gente tenta falar, mas... ele já tava se jogando no chão. Era daqui pra aqui, né? Exatamente. Deixa que eu vou lá. Pega. E então a gente não consegue entender e ele entender o que a gente está tentando Exatamente. passar. Eles entendem, só que aí tem que ter, né, explicar. Tem que- Apontei eu- na fraldinha dele, ó, vai trocar a fraldinha, depois coloca um sapatinho. Aí ele virou e já veio entrando. Veio, ó, trocou e voltou lá e já foi. Eu falo que assim, é a técnica do sanduíche essa. A técnica do sanduíche é. Primeiro você precisa abrir o coraçãozinho deles para colocar a mensagem lá dentro. Então você abre o coração, aí você tem permissão para colocar a mensagem de uma maneira correta. Aí você coloca o recheio lá dentro, que é a mensagem. Aí você fecha, né, finaliza. Isso para tudo, qualquer mensagem que você quer dar para eles. Né? E isso serve para a vida, para qualquer pessoa, para falar com qualquer pessoa. É. Pô, se tem um recado difícil para dar, tem que dar uma bronca para alguém, chega com respeito, com carinho, com atenção, fala, eu preciso te falar uma Ajuda, coisa e tal, e tal, e tal, abre o coração da pessoa, coloca lá dentro, a olha, mensagem. não gostei disso, aconteceu isso, isso e isso, os filhos, você precisa esperar por causa disso, só que você já abriu o coração. Não adiantava nada você falar naquela hora assim, calma aí, olha aqui, ó, você precisa trocar a fralda, troca a fralda primeiro. Ele já ia ficar irritado, não ia entender nada. Você abriu chorar, o coração, e- colocou o recheio e fechou o sanduíche. Então, Legal. É, Gostei dessa. Muito bom. Mas é isso aí. gente, 50 minutos. Que Tá legal, rodando né? aí? 50 minutos isso aqui já. Que massa, hein? Foi muito boa. Eu gostei demais. Foi, né? Eu achei que saíram coisas preciosas aqui. Aí. Foi, né? Se quem ouvir souber aplicar, souber fazer, se você que está ouvindo aí puder aplicar um pouquinho do que está aqui, você já vai ver diferença. Grandes resultados. Né? Dê tempo ao tempo. Não pense que plantar uma soja hoje, amanhã vai ter um broto de soja. Não. Pelo menos uns 7 a 10 dias para ter um broto. Aí pelo menos alguns meses aí para ter um fruto disso. Então é Ô, paciência. Rodrigo, e uma coisa que a gente estava comentando essa semana, que as pessoas elas até elas querem saber o que fazer, né? Elas estão buscando sim essa mudança, só que eu vejo que poucas pessoas estão dispostas a viver esse processo, porque é o que você acabou de falar. Nós não vamos aplicar hoje e o resultado vai vir amanhã. É um processo. E as pessoas muitas vezes querem o resultado na hora, querem a transformação na casa, na família, naquela hora. E quando elas veem que não é bem assim, acabam desistindo. Então é muito importante isso, que as pessoas possam realmente estarem dispostas a errar, acerta de novo, tenta, faz de novo, ressignifica, né? Toma consciência, aplica, lê. Então eu falo que é a virada da chave. E aí é um dia após o outro buscando e fazendo. Porque eu percebo que não é todo mundo que dá conta disso, né? Muitos Não é querem, todo mundo. mas não estão Isso- dispostos. Isso Não é um estão outro dispostos. podcast. Bem mais assunto. Lidando com Sim, bloqueios emocionais. sim. Porque isso é totalmente emocional. É. Gente, top demais. A Julinha tá aqui agora no final do nosso podcast. Tomando lanchinho. Tomando o lanche dela, meia-noite. Algum recado final, alguma coisa assim pra gente fechar a nossa coisa? Se vocês pudessem falar, poxa, foca nisso. Foca nisso. Eu falaria isso tudo que a gente disse, né? Autoconhecimento, autorresponsabilidade, consciência,
se conhece, o ponto de partida, né? É. E você que tá ouvindo aí que não conhece nada, mas quer mudar e ainda não buscou nada, na dúvida só ame o filho, que vai dar tudo certo, né? Tenha um pouquinho de paciência. Na dúvida, segue esse podcast. Isso. Porque esse podcast vai te dar muita coisa, muita ferramenta boa. Mas o amor, ele, na dúvida, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não erra, né? Não é. Não é. É isso daí. Eu acho que assim, você tentar se conhecer e você se pôr como desafio desenvolver o que você quer ver no teu filho. Isso. Né? Então, Exatamente. se tem uma tarefa, eu acho que é essa. Desenvolva o que você quer ver no teu filho. É porque é fácil você falar assim pra ele, né? Ah, você vai ser isso, você tem que ser isso aqui. Se você não dá um tem exemplo. isso e não tá dando um exemplo, ele não vai ser. Não vai fazer. Exatamente. Agora, se ele ver, sentir aquilo ali, né? Aí ele vai fazer. Que ele possa ver em você referência de amor, né? E a referência do que Deus é pra você também. Exatamente. É isso aí, galera. Eu acho que foi muito produtivo. Foi demais. Muito, demais. Obrigado, Lu. Eu Obrigado, que Semir. agradeço. Obrigado. Nós que agradecemos Eu que agradeço vocês aí. vocês. E obrigado a você aí que vai ouvir esse podcast também. Você é a pessoa, na verdade, pela razão pela qual está sendo gravado isso aqui. Então sinta-se Exatamente. muito honrado por isso. Espero que todos nós possamos a cada dia colocar um grãozinho a mais, um Uma degrauzinho semente. a mais. Que a gente tem aí no final de um tempo, né? De 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, grandes vitórias. Isso aí. Valeu, gente. Valeu. E até mais. Até. Até. Abraço. Tchau. Tchau.